Olá, boa noite. Plenário do Supremo Tribunal Federal confirma acordo para reparação de danos causados pela tragédia em Mariana, Minas Gerais. STF derruba a lei do município mineiro de Uberlândia, que vedou a vacinação compulsória contra a Covid-19 e outras doenças. Tribunal de Justiça de Pernambuco confirma a revogação da prisão preventiva do cantor Gustavo Lima. Polícia Federal prende advogado, filho de desembargador aposentado, por suposto envolvimento em esquema de venda de liminares no Ceará. E ainda, Conselho Nacional de Justiça aprova o programa Justiça Carbono Zero pela neutralidade de carbono no Poder Judiciário até 2030. O Jornal da Justiça desta quarta-feira, 6 de novembro, começa agora. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, derrubou uma lei que proibia a vacinação obrigatória contra a Covid-19 em Uberlândia, Minas Gerais. O entendimento é de que assuntos relacionados à proteção da saúde devem ser norteados pelos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. Os detalhes com Pablo Lemos. Vacinação obrigatória contra a Covid-19 proibida e nenhuma restrição de circulação para quem não se vacinou. Isso em plena pandemia em Uberlândia, Minas Gerais. A lei criada em 2022 na cidade mineira foi suspensa provisoriamente no ano seguinte pelo relator do caso no Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Agora, a norma foi proibida de vez ao ser analisada no plenário físico da Corte. O entendimento do relator sobre o assunto foi seguido pela maioria dos ministros. Eu reitero aqui a minha posição de que a matéria já foi alvo de deliberação do plenário, que fixou o entendimento de que é constitucional a determinação de vacinação compulsória, que é diferente da vacinação forçada, e, em sentido semelhante ao das ADIs, no julgamento do ARI 1.267.879, também prevaleceu o entendimento de que a vacinação compulsória é legítima. E, além de estabelecer a disciplina em sentido oposto aos parâmetros estabelecidos pelo Supremo, a lei municipal também estabeleceu disciplina em sentido contrário à norma geral, tendo em vista que o artigo 3º 3D da Lei Federal 13.979 permite a determinação de vacinação compulsória. Luiz Roberto Barroso destacou que matérias relacionadas à proteção da saúde devem ser norteadas pelos princípios da precaução e da prevenção, de modo a que, sempre que haja dúvidas sobre eventuais efeitos danosos de uma providência, deve-se adotar a medida mais conservadora necessária a evitar o dano. Ele ainda ressaltou que o argumento de proteger a liberdade daqueles que decidem não se vacinar, na prática, coloca em risco a proteção da saúde coletiva, em meio a uma emergência sanitária sem precedentes. O ministro Cristiano Zanin também criticou a lei municipal. Essa lei municipal esvazia a proteção dos direitos à saúde e à vida, sobretudo dos grupos vulneráveis, como o das crianças. Aliás, a vacina da Covid foi inserida no Programa Nacional de Imunizações para crianças menores de 5 anos. Então, de tudo, que já foi dito aqui, como salientado pelo ministro Flávio Dino, essa lei, na minha visão, também não tem nenhum amparo constitucional, ao contrário, colide expressamente com o texto constitucional. O ministro Nunes Marques, que havia feito o pedido de destaque no julgamento do caso em plenário virtual, fez ressalvas em relação à vacinação contra a Covid-19. A gente precisa continuar incessantemente na busca de melhores soluções do aperfeiçoamento e de testes, porque naquele momento, de fato, é o que tínhamos em nossas mãos. A vacina veio para tentar realmente aliviar uma circunstância aterradora em que o planeta passava, mas agora a gente precisa continuar a testagem, continuar no aperfeiçoamento e não apenas continuar com os modelos que nós tínhamos. O assunto retomado em plenário físico diz respeito a uma ação proposta pela Rede Sustentabilidade. O partido apontou ofensa a diversos princípios constitucionais, como a defesa da vida e da saúde de todos.
a proteção prioritária da criança e do adolescente e a proteção à pessoa idosa. A rede também disse que o município extrapolou a competência legislativa suplementar no que diz respeito às medidas de restrição à liberdade adotadas no enfrentamento da pandemia. O plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou hoje a homologação do acordo para reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, celebrado no mês passado. Com a medida, serão destinados 170 bilhões de reais para ações de reparação e compensação nas regiões afetadas. Reportagem é de Evne Araújo. O acordo, homologado pelo presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, prevê ações de reparação e compensação em relação a todos os tipos de danos causados pelo desastre. Ele prevê a destinação de 170 bilhões de reais. 38 bilhões já foram gastos em ações de reparação anteriores. 100 bilhões serão destinados à União, aos estados de Minas Gerais e Espírito Santo e a municípios que foram atingidos. O dinheiro será usado em projetos ambientais e socioeconômicos, incluindo programas de transferência de renda. Outros 32 bilhões de reais serão usados para a recuperação das áreas degradadas e pagamento de indenizações. Desse total, 8 bilhões vão para povos indígenas, comunidades quilombolas e outros povos tradicionais. Já as indenizações serão divididas em dois valores. Pescadores e agricultores vão receber R$ 95 mil, outras pessoas atingidas, como alguém que perdeu um carro ou uma casa, vão receber 35 mil. O ministro Luiz Roberto Barroso lembrou que o acordo é resultado de uma conciliação que garantiu a livre manifestação das partes e o amplo acesso à informação. A mediação também foi conduzida pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Eu mesmo me empenhei pelo acordo, o presidente da República se empenhou, o advogado-geral da União se empenhou, o Ministério Público dos Estados do Espírito Santo e de Minas Gerais se empenharam, as defensorias públicas se empenharam. Conversei pessoalmente com os presidentes das empresas, porque sempre me pareceu que era muito melhor que este acidente dramático, gravíssimo, fosse resolvido com a intervenção da justiça brasileira e não fora do Brasil. O rompimento da barragem em Mariana, em 2015, provocou o maior desastre ambiental do país, com a destruição de áreas de preservação, vegetação e recursos hídricos. A tragédia resultou na morte de 19 pessoas e afetou mais de 40 municípios, 3 reservas indígenas e milhares de pessoas. Também afetou o modo de vida das comunidades, prejudicando as atividades econômicas da região. O TRF6 é o responsável por monitorar a implantação do acordo, que foi homologado por unanimidade pelos ministros do Supremo. Parabenizo Vossa Excelência pelo empenho, pela participação. Acho que esse é o papel do judiciário, é o papel de um judiciário imparcial e que dá às partes, no âmbito da autonomia das suas respectivas vontades, essa possibilidade de construção de consensos. Os ministros Dias Toffoli, Luiz Fux e o decano da Corte, ministro Gilmar Mendes, reforçaram o impacto positivo da medida. As ações multitudinárias muito provavelmente não teriam desfechos, pelo menos em prazos visíveis, de modo que é uma construção também de um pragmatismo construtivo. Os municípios não são obrigados a aderir, mas aqueles interessados têm 120 dias para se manifestar. O ministro Flávio Dino lembrou que a homologação não elimina o direito dos municípios de entrar com a ação de reparação, nem põe fim às ações existentes. Ressalte-se ainda que o acordo preserva o direito de ação dos entes federativos municipais. Então, é esta ressalva que eu estou me manifestando, uma vez que sou relator da ação e não gostaria que passasse a falsa ideia de que essa ação está sendo liquidada. Em sessão virtual, o Supremo manteve a decisão que barrou o pagamento de honorários de êxito para escritórios de advocacia estrangeiros. Os profissionais deveriam atuar em favor de municípios atingidos no rompimento da barragem de Brumadinho e Mariana, em Minas Gerais. Carolina Chaves.
Os ministros confirmaram a decisão que proibiu os municípios atingidos pelos desastres ambientais de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, de pagar honorários de êxito em ações de indenizações movidas por eles no exterior e representados por escritórios de advocacia estrangeiros. Prevaleceu o entendimento do relator, Flávio Dino, que atendeu o pedido do Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM. Honorários de êxito são uma forma de remuneração aos advogados que tiveram sucesso em uma causa defendida. Na decisão, a maioria dos ministros do STF apontou o entendimento do Tribunal de Contas da União, que considerou esses contratos com o poder público ilegais, ilegítimos e antieconômicos. Isso porque não há previsão legal autorizando a administração pública de firmar contratos de pagamento de honorários de êxito considerados de risco e que têm porcentagem alta. Além disso, foi ressaltado na decisão que os processos de municípios brasileiros em tribunais estrangeiros geram consequências para o patrimônio público nacional e para a reparação de danos ocorridos em solo nacional. E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais fez nesta semana o 11º mutirão de conciliação em Brumadinho, o último de 2024. O índice de acordos homologados passa de 90%. Confira na reportagem de Fabrício Veloso. A imagem do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, ocorrido há 5 anos, nunca mais será esquecida por quem sobreviveu e testemunhou o rastro de destruição. É o caso do José Carlos. Morador da comunidade local, ele trabalhava para a mineradora Vale no dia da tragédia e viu tudo acontecer. Desde então, faz tratamento médico e psicológico. Ele recorreu à justiça e aceitou o acordo proposto pela empresa em audiência realizada pelo TJMG por meio do Sejusc, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Para mim foi... Como diz, está de um bom tamanho e, como diz, o que aconteceu, a gente vai estar sempre lembrando, mas para mim está resolvido e para mim acabou e pronto. É lógico que o dinheiro, igual eu falo para eles, não vai resolver a vida deles, mas vai dar um alívio, eles podem fazer um tratamento, pode fazer uma viagem, se parecer, né? E ter uma resposta de um terceiro isento, que é a justiça. As audiências integram a 11ª etapa do mutirão de conciliação aqui de Brumadinho e acontecem em um momento especial, quando o Judiciário Brasileiro celebra a 19ª Semana Nacional da Conciliação. Atualmente, cerca de 10.000 processos tramitam no Núcleo de Justiça 4.0 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, relacionados a indenizações por danos à saúde mental de moradores afetados pelo rompimento da barragem. De setembro de 2023 até novembro deste ano, foram realizadas mais de 1.100 audiências, resultando em mais de 1.200 acordos homologados. Só nesta semana foram 46 audiências com 43 acordos fechados. A maior parte dessas audiências foi conduzida pelo juiz Leonardo Públio, que avalia de forma positiva os resultados. Eu acho que as partes estão demonstrando interesse na composição, isso mostra pelo número elevado de acordos, acima de 90%. Essa é uma grande oportunidade para que as partes venham, dialoguem, conversem entre elas, né, com os representantes, as vítimas, com os representantes da Vale e que possam chegar a uma conclusão. Isso demonstra que as partes estão abertas ao diálogo e demonstra também que a autocomposição é sempre o melhor caminho para a resolução definitiva do litígio. Desde setembro do ano passado, o TJMG tem realizado audiências de conciliação e mediação no Fórum José Altivo do Amaral, em Brumadinho, com foco nessas ações. Uma delas foi movida pelo Vinícius. Ele ajudou as autoridades no resgate dos animais ilhados pela lama e também aceitou o acordo de compensação. Eu tive problema físico, tive problema no meu carro que não foi indenizado e tive problema psicológico. Eu acho sempre válido o acordo, a melhor forma de se chegar ao final de uma pendenga. Isso tem que ficar, só que tem que ficar bom para os dois lados.
A seguir, TSE vai definir a aplicação da janela partidária como justa causa para a desfiliação de suplentes. E ainda, CNJ aprova o programa Justiça Carbono Zero pela neutralidade de carbono no Poder Judiciário até 2030. Os detalhes já já. O Tribunal Superior Eleitoral vai definir se pode aplicar ou não a chamada janela partidária como justa causa para a desfiliação de suplentes em ação de perda de mandato eletivo por infidelidade partidária. O caso começou a ser julgado na sessão desta terça-feira, mas o pedido de vista adiou a decisão. Repórter Carolina Chaves. Os ministros começaram a analisar o caso do vereador do município de Castanhal, no Pará, Orisnei Silva do Nascimento, conhecido como Ney da Saudade. Ele foi eleito suplente em 2020 pelo PDT e em março de 2024 migrou para o União Brasil durante a janela partidária, período em que vereadores podem trocar de partido sem prejuízo do mandato. Entretanto, em maio deste ano, após a cassação de 3 vereadores de outro partido condenados por fraude à cota de gênero, Orisnei tomou posse como titular no Legislativo Municipal pelo PDT. Diante disso, a executiva estadual do partido ajuizou a ação de perda de mandato eletivo contra o parlamentar por infidelidade partidária. O TRE do Pará entendeu que a desfiliação partidária pelo suplente antes da posse, mesmo que no período da janela partidária, leva à perda do mandato. Já o relator no TSE, ministro Ramos Tavares, entendeu que não. Isso porque as regras da fidelidade partidária que se aplicam aos titulares de mandato eletivo também devem incidir sobre os suplentes. O ministro Nunes Marques pediu vista para análise mais detalhada do caso. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o Ministério Público não tem interesse processual para pedir indenização por dano moral coletivo a casal que tentou adoção à brasileira. Quem explica o repórter Jafer Araújo. Dados de outubro de 2024 mostram que pouco mais de 33 mil crianças e adolescentes estão acolhidos no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça. Destas, 5 mil estão aptas a serem adotadas. O processo de adoção é gratuito e começa na Vara da Infância e Juventude. Lá, o interessado é orientado a seguir um passo a passo até ser habilitado e ter os dados inseridos no Sistema Nacional. Mas nem todas as pessoas seguem esse trâmite e fazem a adoção direta, conhecida como adoção à brasileira, como explica a advogada Soraya Noronha, especialista em direito de família e sucessões. Alguém que se tem um filho não tem condições naquele momento, conhece alguém que deseja ter uma família, alguém faz uma ligação, seja direta ou não, e à margem da lei, essas pessoas se unem e acaba acarretando nessa adoção ilegal. Um caso de adoção à brasileira originou um processo que chegou aqui ao STJ. Na origem, o Ministério Público de Santa Catarina ajuizou uma ação civil pública contra um casal, argumentando que ao tentarem realizar uma adoção à brasileira, um homem e uma mulher teriam desrespeitado as regras de adoção, causando prejuízo ao patrimônio coletivo e abalo moral e coletivo do sentimento de confiança nas autoridades constituídas. Na primeira instância, o processo foi extinto, mas o Tribunal de Justiça de Santa Catarina acolheu a apelação do Ministério Público, entendendo que a ofensa ao sistema legal de proteção da infância e da juventude feriu valores fundamentais da sociedade. O caso foi julgado pela terceira turma do STJ. O voto que prevaleceu foi do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Ele observou que o Sistema Nacional de Adoção está estruturado para que o melhor interesse e proteção da criança e do adolescente sejam assegurados. Por isso, segundo o ministro, a adoção direta é proibida. O magistrado destacou que para a configuração do dano moral coletivo, conforme solicitou o Ministério Público, é preciso reconhecer conduta de razoável significância que ultrapasse os limites do tolerável e implique em sensação de repulsa coletiva.
ele entendeu ser questionável a existência de interesse processual, pois, no caso concreto, a criança não ficou com o casal. Assim, a terceira turma deu provimento ao recurso especial para reconhecer a carência de ação por falta de interesse processual, com consequente extinção do processo. Já a terceira turma do STJ permitiu que uma mãe entregue o filho para adoção sem conhecimento da família. Repórter Liamara Mendes. O sigilo sobre o nascimento e a entrega voluntária da criança para adoção, previsto na Lei 13.509 de 2017, pode ser aplicado em relação ao suposto pai e à família do recém-nascido. Essa foi a conclusão da terceira turma do STJ ao julgar recurso de uma mãe que buscava o encaminhamento do filho para adoção sem consulta prévia aos parentes. O colegiado entendeu que o direito ao sigilo é fundamental para garantir segurança e tranquilidade desde o pré-natal até o parto. O juízo de primeiro grau havia homologado a renúncia da mãe ao poder familiar e encaminhou o filho para adoção. Isso porque ela não queria que os parentes fossem consultados sobre o interesse em ficar com a criança, preferindo que tudo permanecesse em sigilo. O Ministério Público recorreu afirmando que os familiares deveriam ser consultados antes de qualquer decisão. Já o Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou que antes do encaminhamento do recém-nascido para adoção, fossem esgotadas todas as possibilidades de inserção na família natural. A Defensoria Pública recorreu ao STJ, alegando que o direito ao sigilo deveria ser estendido a todos os membros da família biológica. O relator do caso na terceira turma, ministro Moura Ribeiro, destacou que a Lei 13.509 de 2017 oferece uma alternativa mais segura e humanizada, voltada para a proteção da vida digna do recém-nascido. Com isso, práticas como o aborto clandestino e o abandono são evitadas. O ministro afirmou que o direito da criança à convivência familiar não entra em conflito com a entrega voluntária para adoção, desde que a mãe opte pelo sigilo do nascimento. Embora a adoção deva ocorrer depois de frustradas as tentativas de manter a criança na família natural, essa solução nem sempre atende ao melhor interesse do menor. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça elegeu o ministro Gurgel de Faria para ser o novo ouvidor do STJ. Ele vai substituir o ministro Rogério Sched Cruz, que deixa o cargo no dia 21 de novembro. Também foi eleito o ministro Reinaldo Soares da Fonseca como ministro ouvidor substituto. O mandato é de 1 ano, sendo possível a recondução. O Conselho Nacional de Justiça aprovou o programa Justiça Carbono Zero, que visa a neutralidade de carbono no Poder Judiciário até 2030. Anderson Arcoverde. Com o novo programa, os tribunais deverão adotar 3 etapas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, fazer um inventário de emissões, implementar ações de redução e compensar as emissões inevitáveis. As ações recomendadas incluem a instalação de painéis solares, projetos de reflorestamento e práticas de eficiência energética, como a substituição de lâmpadas por LEDs. O cronograma define que até fevereiro de 2025, os órgãos apresentem uma versão inicial do plano de descarbonização, com inventários completos e as 3 medidas de redução em prática até setembro de 2025. Em fevereiro de 2026, devem realizar uma ação de compensação de emissões. Os resultados serão divulgados anualmente no balanço de sustentabilidade do Judiciário e em um painel específico. Além da descarbonização, o programa reforça o compromisso do CNJ com o Pacto Nacional pela Sustentabilidade, que já conta com 17 tribunais participantes. A meta é envolver todos os tribunais até janeiro de 2025, ampliando a conscientização e engajamento dos servidores em ações sustentáveis. E o Judiciário Alagoano inaugurou mais uma usina fotovoltaica. Foi no município de Delmiro Gouveia, como mostra a repórter Lídia Lemos. O Poder Judiciário de Alagoas inaugurou uma usina fotovoltaica. A estrutura tem 6.000 módulos de captação solar e deve gerar uma economia de 70% na conta de energia do Judiciário Estadual. Instalada na Vila Zebu, em Delmiro Gouveia, a usina tem previsão de gerar aproximadamente 6 megawatts, o que irá representar uma economia de cerca de 4 milhões por ano à Justiça Estadual. É energia limpa que o Poder Judiciário vai proporcionar para todos os prédios do Poder Judiciário e para a sociedade de uma maneira geral. Eu penso que isso aí foi um sonho que, quando nós iniciamos, muitos diziam que talvez não fosse possível de se concluir nessa gestão, mas graças ao esforço de todos, e fiz questão de fazer esse agradecimento de todos os parceiros, estamos hoje inaugurando essa importante obra
que vamos ter até o final do ano 100% da energia do Poder Judiciário, que isso vai implicar mais ou menos em números, em uma economia de mais ou menos 4 milhões ano. Isso é muito importante. Para esta usina, o investimento foi de 20 milhões de reais, oriundos do Fundo de Modernização do Poder Judiciário, valor que deve ser recuperado em 8 anos e meio. O terreno onde as placas solares estão instaladas foi doado pelo governo de Alagoas. Essa usina é a maior do serviço público no estado. Essa pauta reflete também a harmonia e a integração entre os poderes em Alagoas. O governador Paulo tem dito que é muito importante que nós tenhamos esse sistema de cooperação entre os poderes para manter a responsabilidade fiscal no estado, a capacidade de investimento e entregar ao povo alagoano desenvolvimento social e econômico. A usina Delmiro Gouveia também representa para o meio ambiente a redução de 325 toneladas de gás carbônico por ano. O Poder Judiciário dentro do estado de Alagoas, dos órgãos públicos, ele está sendo pioneiro, ele está investindo em algo que é muito importante, que é a economia do recurso público e, além disso, ajudando o meio ambiente. Então, ele vai servir de exemplo para os demais órgãos, tanto da esfera municipal quanto do governo, né? E também para toda a sociedade, para entender que a geração de energia elétrica através da luz do sol, não é nem do calor, é da luz do sol, ele é uma energia limpa, renovável e que está aí disponível para a gente por toda a eternidade, né? A seguir, Polícia Federal prende advogado por suposto envolvimento em esquema de venda de liminares no Ceará. O Tribunal de Justiça de Pernambuco confirma a revogação da prisão preventiva do cantor Gustavo Lima. Voltamos em instantes. O Tribunal de Justiça de Pernambuco confirmou a revogação da prisão preventiva do cantor Gustavo Lima. A decisão é em relação ao processo que o cantor é investigado pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa relacionados a jogos de azar e apostas esportivas online. Repórter Carolina Chaves. A Polícia Civil aponta ilegalidades em valores recebidos por empresas do cantor em razão de contratos firmados com empresas investigadas. Mas, ao analisar o pedido, os desembargadores entenderam que não há indícios suficientes para a prisão preventiva do artista e afirmaram ainda que essa medida é para garantir a ordem pública econômica, assegurar as investigações e a aplicação da lei penal. Para a Justiça de Pernambuco, Gustavo Lima não oferece risco. Por isso, foi revogada a prisão do cantor, o afastamento da suspensão do passaporte e de outras medidas cautelares aplicadas anteriormente pela Justiça. Policial brasileiro é o novo chefe da Interpol. Polícia Federal e Receita desarticulam esquema criminoso envolvendo servidores públicos. No Piauí, a ação foi por fraude bilionária contra a Caixa Econômica. E filho de desembargador é preso por esquema de venda de liminares no Ceará. Confira. A Polícia Federal prendeu o advogado Fernando Carlos Oliveira Feitosa no Ceará. Fernando havia sido condenado a 19 anos e 4 meses de prisão e estava foragido. Ele é filho do desembargador aposentado Carlos Rodrigues Feitosa e os dois foram investigados junto com outros advogados e até traficantes de drogas em 2015. As investigações mostraram que alvarás de soltura eram vendidos por até R$150 mil. Fernando é apontado como um dos responsáveis por articular a venda dos alvarás com os presos durante plantões judiciários do Tribunal de Justiça do Estado. Ele passou por audiência de custódia que manteve a prisão. A Polícia Federal e a Receita fizeram operação para desarticular um esquema criminoso formado por um grupo de servidores públicos da Receita Federal do Brasil. Eles usavam os cargos para desviar e se apropriar de mercadorias apreendidas nas fiscalizações e, em seguida, vender no mercado informal. Os envolvidos fraudavam registros de apreensão para que apenas parte dos produtos apreendidos desse entrada no depósito da Receita. Foram cumpridos mandados de prisão preventiva, de busca e apreensão e medidas cautelares, que incluíram o sequestro de 22 imóveis, 24 veículos e o bloqueio de contas bancárias no valor de R$37 milhões.
Os mandados foram cumpridos em municípios de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Uma ação da PF acabou com um grupo criminoso responsável por fraudar operações de crédito para pessoas jurídicas junto à Caixa Econômica Federal no Piauí. Os contratos eram firmados por um intermediário com comprovante de faturamento falsificado e sem intenção de pagamento. A Polícia Federal identificou 179 contratos suspeitos firmados com 115 CNPJs diferentes. O prejuízo aos cofres públicos ultrapassa 20 milhões de reais. Foi decretado o sequestro dos bens dos investigados, que podem responder por estelionato qualificado, organização criminosa, falsificação de documentos, além de outros crimes que venham a ser identificados. O delegado da Polícia Federal, Valdecir Urquiza, foi confirmado como novo secretário-geral da Organização Internacional de Polícia Criminal, Interpol, durante a Assembleia Geral da instituição em Glasgow, na Escócia. Ele foi aprovado pela maioria dos 196 países membros da Interpol e vai substituir o atual secretário-geral na próxima quinta-feira para o mandato de 5 anos. A Justiça de São Paulo revogou o pedido de prisão de Henrique Leles, um dos torcedores que era considerado suspeito de ter participado da emboscada aos ônibus de torcedores cruzeirenses no último dia 27 de outubro. A defesa apresentou documentos e o celular que comprovaram que ele não estava na rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, na hora do ataque. Um supermercado de Cuiabá, em Mato Grosso, vai ter que pagar R$15 mil de indenização a uma encarregada de padaria. Isso porque o estabelecimento demitiu a trabalhadora, mesmo tendo conhecimento de que ela obteve diagnóstico de transtorno afetivo bipolar. De forma unânime, a segunda turma entendeu que a dispensa foi discriminatória. Repórter Samantha Flor tem mais informações sobre esse caso. No processo, a encarregada de padaria disse que se sentiu perseguida depois de iniciar tratamento e de ter comunicado à empresa sobre o diagnóstico. Após ser dispensada, ela pediu indenização por dano moral, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, em Mato Grosso, rejeitou o pedido. Para o TRT, embora seja considerado uma doença grave, que pode limitar as condições físicas, emocionais e psicológicas de qualquer pessoa, o transtorno afetivo bipolar não causa estigma ou preconceito a ponto de se presumir que a dispensa foi discriminatória. Ainda segundo o regional, caberia à empregada provar que esse teria sido o motivo da demissão. A trabalhadora entrou com recurso no TST. O caso foi julgado pela segunda turma, que teve outro entendimento. A relatora, a ministra Liana Schaibe, citou diversos estudos acadêmicos que comprovam que a oscilação de humor de quem tem a doença reforça uma situação de vulnerabilidade, principalmente dentro de uma relação de emprego. A ministra também lembrou que a medicina identifica que uma das consequências do transtorno é o desemprego e que uma das causas para não aderir ao tratamento é o estigma que ele apresenta. Por isso, votou pela condenação da empresa ao pagamento de R$15 mil à empregada. A decisão foi unânime. O supermercado entrou com recurso extraordinário. A seguir, as informações da sessão plenária de hoje à tarde no STF. A gente fala sobre o lançamento de uma campanha de combate à violência contra a mulher, feito pelo presidente da Corte. Voltamos já. O ministro Dias Toffoli do Supremo rejeitou o pedido do ex-deputado federal Eduardo Cunha para encerrar todos os procedimentos penais abertos contra ele a partir da Operação Lava Jato. Cunha foi condenado em 2 ações penais pelo juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba. Depois, a segunda turma do STF anulou as condenações e declarou a competência da Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro para processar e julgar os casos. Em petição, Cunha alegava, com base nos diálogos obtidos pela Operação Spoofing, que teria havido um conluio entre o ex-juiz Sérgio Moro e a força-tarefa da Lava Jato para condená-lo e pediu o trancamento das ações. Na decisão, Dias Toffoli afirmou que não é possível reconhecer o conluio contra Cunha, o que resultaria na nulidade dos atos judiciais que fundamentam as ações, sem reexaminar fatos e provas, o que é inviável nesse tipo de processo. Segundo o relator, os diálogos reproduzidos na petição inicial dizem respeito apenas ao momento em que seria apresentada a denúncia,
o que não tem nenhuma relação com os precedentes citados. O plenário Supremo decidiu por maioria que a emenda que extingue a obrigatoriedade de regime jurídico único para servidores públicos é constitucional. Marta Ferreira. A emenda constitucional 19 de 1998 permitiu que os servidores públicos fossem contratados tanto pelo regime da CLT quanto pelo regime estatutário, que é próprio dos servidores públicos. 4 partidos questionavam a validade dessa regra, alegando que a matéria não tinha sido aprovada pelo Legislativo em 2 turnos. Em 2007, o STF suspendeu os efeitos dessa emenda, restabelecendo o regime jurídico único para servidores públicos. A relatora do processo é a ministra Carmen Lúcia, que votou contra a extinção do regime jurídico único. Para ela, houve violação da exigência de aprovação em 2 turnos por 3/5 dos votos da Câmara e no Senado Federal para alterar a Constituição. A divergência foi aberta pelo ministro Gilmar Mendes, que entendeu que não houve violação dessa regra. O julgamento foi retomado com o voto dos demais ministros. Luiz Fux e Edson Fachin acompanharam a relatora. Tem-se que a manobra parlamentar levada a efeito em 2º turno de votação descumpria o parágrafo 2º do artigo 60 da Constituição da República, que exige dupla aprovação por 3/5 dos membros da Câmara dos Deputados e proposta de emenda constitucional. Isto não aconteceu e, portanto, em meu modo de ver, é flagrante a violação à Constituição. Deferência legislativa se dá em matéria efetivamente interna corpus, mas violação à Constituição não é deferência legislativa. Aliás, essa é a função deste tribunal, examinar e escrutinar as alegadas violações constitucionais para saber se, de fato, elas estão presentes. Os demais ministros acompanharam a divergência. Nesse caso, nós tivemos, aí sim, de modo indubitável, a submissão do mesmo texto a ambas as casas. Ou seja, o que a comissão especial na Câmara fez, interpretando o DVS, foi aprovado na Câmara e aprovado no Senado. Portanto, de um lado, nós temos o Instituto puramente regimental, de interpretação, portanto, adstrita à Casa Parlamentar, e, por outro, não houve vulneração de qualquer preceito constitucional, uma vez que o sistema bicameral foi estritamente observado. Assim, o plenário, por maioria, julgou que a emenda que flexibilizou o regime jurídico único de servidores públicos é constitucional. O tribunal, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado nesta ação, tendo em vista o largo lapso temporal desde o deferimento da medida cautelar nestes autos. Entendeu-se que o mais prudente, por razões de segurança jurídica e relevante interesse social, é atribuir eficácia ex nunc à presente decisão. E na sessão de hoje à tarde, o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, anunciou o lançamento de uma campanha de combate à violência contra a mulher. Viviane Novaes. A campanha é uma parceria do Conselho Nacional de Justiça com agências de publicidade e produtoras de áudio e vídeo que trabalharam de forma gratuita. O presidente do Supremo e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, informou que 2 vídeos vão ser exibidos em TVs comerciais e na TV Justiça. São 2 vídeos de 30 segundos que vão ser exibidos em rede nacional e que trazem os dados alarmantes da violência doméstica no Brasil e da quantidade de mulheres que todos os dias enfrenta esse problema. A campanha recebeu o nome de Não Fique em Silêncio. Um dos vídeos dá o número de mulheres perseguidas, ameaçadas, agredidas e espancadas no país e começa em silêncio. Denuncie. Ligue 190.
O outro vídeo mostra a quantidade de mulheres que morrem todos os dias e quem são os agressores. Também começa em silêncio. Denuncie. Ligue 190. Que ninguém fique em silêncio diante desse quadro dramático que enfrentamos no Brasil. A seguir, MPF e Justiça Federal fazem trabalho conjunto para agilizar os julgamentos de mais de 350 ações envolvendo direitos quilombolas. E o STF decide que é possível pedir anulação de decisão definitiva da Justiça em processos sobre o ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Voltamos em instantes. O Supremo decidiu que é possível pedir anulação de decisão definitiva da Justiça em processos sobre o ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, caso elas sejam contrárias ao entendimento afirmado pela Corte. A adequação das sentenças deve ser feita por meio de ação rescisória. Evne Araújo. Em 2021, o Supremo reconheceu o direito à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, mas restringiu o alcance da decisão aos casos ocorridos a partir da data de julgamento do mérito da controvérsia. Assim, os contribuintes só podem pedir devolução dos impostos calculados considerando o ICMS se a cobrança tiver ocorrido depois de março de 2017. Da mesma forma, a Justiça precisa observar essa data na hora de julgar as ações, o que não ocorreu no Ceará. O Judiciário do Estado reconheceu o pedido de uma empresa de calçados, contrariando a determinação do STF. A União entrou com uma ação rescisória e teve o pedido aceito pelo Tribunal Regional Federal, mas a empresa recorreu ao Supremo. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, considerou a possibilidade de um elevado número de recursos para a adequação das sentenças e a necessidade de reafirmar a jurisprudência dominante da Corte para definir a forma adequada de modulação. Assim, ficou estabelecido que cabe ação rescisória para garantir que as decisões de outras instâncias sigam o limite temporal estabelecido pelo STF. O Ministério Público Federal e a Justiça Federal organizaram um trabalho conjunto para agilizar os julgamentos de mais de 350 ações envolvendo direitos quilombolas. As informações com Márcio Fontinelli. Para acelerar o julgamento de processos relacionados aos direitos fundamentais das comunidades quilombolas, o Ministério Público Federal organizou uma série de ações coordenadas nos 6 tribunais regionais federais no país. Pelo menos 350 processos estão pendentes de análise no 2º grau da Justiça, a maioria por questões territoriais e ambientais e envolvendo temas básicos como saúde e educação. A medida faz parte dos programas em comemoração ao Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, 20 de novembro. Acadêmicos de Direito de Cáceres e Mato Grosso participaram do projeto Nosso Judiciário. Eles foram até a capital, Cuiabá, conhecer a sede do Tribunal de Justiça. Veja na reportagem de Luana Dalbian. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso recebeu 41 acadêmicos de direito por meio do projeto Nosso Judiciário. Os alunos do Centro Universitário Estácio do Pantanal, FAPAM Cáceres, percorreram 218 quilômetros para conhecer a sede do Poder Judiciário e como funcionam, na prática, os trabalhos do TJMT. Para mostrar os 150 anos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e como desenvolve as atividades aqui dentro, né? As sessões de julgamento, o memorial. Então, isso é de grande relevância para o acadêmico. Os acadêmicos acompanharam uma sessão de julgamento especial. Foi a última sessão presidida pelo desembargador Pedro Sakamoto, que está se aposentando. A visita finalizou no Espaço Memória, onde os estudantes tiveram acesso à história da Justiça Estadual.
Foi uma experiência incrível, maravilhosa a ideia. Eu sou lá de Mirassol do Oeste. É um prazer ter uma oportunidade dessa, conhecer aqui o memorial, o poder, como funciona, tudo. Sempre tive curiosidade de conhecer. Foi maravilhoso. Os acadêmicos tiveram a oportunidade de conversar com a desembargadora Serli Marcondes e foram presenteados com um glossário jurídico produzido pelo TJMT, uma garrafinha e agenda, onde nela puderam receber com carinho uma dedicatória da desembargadora. Poder compartilhar a experiência minha quanto magistrada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Tribunal Regional Eleitoral, mostrando para eles que tudo é possível, basta a gente se dedicar, as coisas acontecem e o Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional Eleitoral precisam de pessoas como eles, que eles se dediquem, que eles podem alcançar este sonho. O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça promoveu o lançamento do livro Direito Privado, Estudos em homenagem ao ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Repórter Kátia Gomes. Sob coordenação do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva e Diana Frazão, a obra reflete a profundidade, a diversidade e a relevância dos temas que envolvem o direito privado no Brasil contemporâneo, tendo coautoria de renomados juristas em tributo a um dos mais respeitados ministros do Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso Sanseverino, que faleceu no dia 8 de abril de 2023. O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, participou do lançamento da obra e ressaltou a importância do colega na história do Poder Judiciário. Ele conseguia ser brilhante sem arrogância. Ele conseguia ser sensível sem ser paternalista. Ele conseguia educar sem a pretensão de instruir e muito menos disciplinar. E ele tinha uma visão do direito que abraçava pela solidariedade, especialmente os excluídos, os invisíveis. A obra tem 2 volumes. O primeiro aborda temas do direito civil, contratos, dano moral, direitos reais, responsabilidade civil e família. O segundo explora temas essenciais do direito empresarial, com destaque para as contribuições do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. É uma obra muito rica, profunda, respeitada e, como julgador, ele, sem dúvida, participou de discussão de inúmeros temas. Então, a esperança é que o livro seja uma pequena amostra de quem foi e continua sendo, né, no coração e na mente de todos, o Paulo de Tarso Sanseverino. A esposa e os filhos do ministro Paulo de Tarso Sanseverino participaram do lançamento e agradeceram a homenagem feita pelos colegas de trabalho. Como família, a gente fica muito feliz de poder retornar ao STJ para essa homenagem ao meu pai, nessa casa que tanto nos traz lembranças tão boas e ameniza um pouquinho dessa saudade tão grande que a gente sente dele. E hoje, especialmente, estamos muito felizes com essa obra em homenagem ao meu pai, que reúne artigos e contribuições de vários amigos dele, que ele construiu, né, ao longo de toda a vida dele, amigos tanto do Poder Judiciário quanto da academia. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite. Até amanhã.